Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, versão especial agora nesse período de pandemia. Continuamos ampliando a abordagem, os episódios são quase que diários, sempre trazendo pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. O meu convidado de hoje foi fundador de uma das maiores agências brasileiras, a extinta Loduca. Há quase 5 anos ele deixou a publicidade, tirou um período sabático e depois se dedicou a outros projetos, como a sua Casa do Saber, um importante núcleo do conhecimento aqui em São Paulo, e também um programa de entrevistas, o Quem Somos Nós, onde ele conversa com pessoas das mais diversas áreas, da filosofia à astrofísica, além de muitos outros projetos. Ele vai falar conosco também, claro, aqui. Eu estou falando do Celso Loduca. Pô, Loduca, primeiro, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Queria te perguntar, primeiro, como é que está sendo, né, cara, essa sua quarentena? Não sei se você está aqui em São Paulo, se você está no interior. E começo te perguntando também, quem somos nós nesse período de tantas incertezas, cara? Então vamos lá, eu estou alternando um pouquinho em São Paulo, um pouquinho no interior, com preferência do interior. É muito diferente a experiência de estar aqui em São Paulo, que está muito tenso, né? E quando você vai para o interior, você quase normal, obviamente não é normal, mas quase normal, trabalho de lá e tal, funciona. Mas neste momento agora eu estou em São Paulo. Bom, quem somos nós nessa pandemia? Eu acho assim que a gente está tendo uma chance, talvez, de descobrir a nossa fragilidade, de descobrir o quanto nós estamos errados de várias maneiras, na maneira de estabelecer as relações entre as pessoas, relações entre as empresas, relações entre os países. A gente está indo para um caminho ruim, já estava indo para um caminho ruim, que eu diria, do ponto de vista de sustentabilidade, né, do universo, bem claramente do quanto a gente está levando o nosso planeta para um lugar de difícil retorno. Então, a maneira que a gente está fazendo está em xeque, já estava em xeque. O tal do coronavírus e o que ele está nos forçando a fazer está nos dando a chance. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Eu até sou mais pessimista do que otimista. Eu acho que talvez não aconteça. Mas está nos dando a chance de repensar, será que é assim mesmo que a gente tem que continuar? Será que a gente tem que voltar ao que era, já que o que era bom mesmo? Será? Eu acho que essa é a chance que a gente está tendo agora, e eu não sei quantas pessoas vão aproveitar, e eu não sei se a gente, como humanidade, vai conseguir aproveitar. Mas eu acho que nós somos essas pessoas que estão tendo essa chance. Se a gente vai aproveitar direito ou não, eu não sei. Celso, por que você diz que você está mais pessimista, assim? O que te leva a pensar um pouco dessa maneira, ainda que seja uma decisão individual, mas assim, o que é? Porque historicamente a gente vem num processo cada vez mais corrido. Como é que é, cara? A gente não costuma aprender muito, né, com os nossos erros. Infelizmente, assim, estou falando como humanidade, claro que como individualidade também, mas de uma maneira geral, a gente acaba tentando retornar a um estágio que a gente acreditava ser bom, quando na verdade não era, né? Então, claro, e eu também, eu ando nos últimos tempos com uma sensação que é assim, eu nasci depois da Segunda Guerra, você também, quase todo mundo, mas muita gente aqui nasceu depois da Segunda Guerra, onde o mundo passou por um trauma enorme e tentou se rearranjar, né? E se rearranjou de um jeito melhor do que vinha antes, eu acho que de uma maneira geral, apesar da Guerra Fria, apesar das ditaduras que nós vivemos no Brasil, em outros lugares, apesar de um monte de coisa, o mundo tentou fazer uma coisa de bem-estar social, né, de olhar mais para as desigualdades e perceber que isso não funciona. A Europa, especialmente, criou um modelo bastante estável e tal, não sei o que lá. Agora, de um tempo para cá, isso vem desmoronando com bastante clareza.
e acho que o coronavírus acelera quase tudo que vinha acontecendo. Eu não acho que ele cria nada novo, eu acho que ele acelera tudo que vinha acontecendo. Uma coisa que aconteceria em 10 anos está acontecendo em 3 meses. Acho que é mais ou menos isso. Então eu acho que a gente, apesar da gente ter essa experiência bonita que eu digo é de ter caminhado por um lado mais correto, vamos dizer assim, em relação ao mundo, em relação às pessoas, à justiça social e tal, a gente vem abandonando isso, de novo, como humanidade. Então a gente esquece, parece que a gente esquece, depois que passa o problema, a gente esquece que teve o problema e volta a ser aquela coisa difícil que é o ser humano. Sem dúvida nenhuma, eu também tenho um pouco de preocupação, não sei se é tudo isso, porque é o que você falou, de fato é uma oportunidade, a decisão é de cada um, né? Acho que isso é fundamental. Agora, Celso, acho que tem um olhar sobre tudo isso como uma grande possibilidade mesmo, né? Porque eu acho que pela primeira vez a morte sempre existiu, né? Sempre é que a gente nunca olha para ela, né? A gente toca as vidas, cada um à sua maneira, enfim, e olha muito pouco para ela. Essa é uma oportunidade. Eu não me recordo de décadas para cá que você falou da guerra, né? Do pós-guerra, daquele período, mas no período recente a gente nunca teve ela tão clara para a gente e numa coisa tão democrática que é esse vírus, né? Ele atinge todas as classes sociais. Então talvez a maior oportunidade, porque se algo novo não sair daqui, pelo menos desse período, realmente vai ser difícil acreditar em qualquer outro tipo de mudança. Eu não sei se eu estou também falando bobeira aqui, mas uma grande, é um cartão aí, né, de possibilidade para um segundo tempo, né, melhor talvez, né? É uma chance fantástica que eu acho que a gente tem de verdade, mas a gente costuma perder chances boas, né, tá certo? Essa é a questão. A questão do planeta, né, não é uma questão nova e hoje boa parte das pessoas tem consciência disso. Mas, de uma maneira geral, a gente costuma tá arrumando ainda para bater o carro lá no muro, tá certo? A ideia não é desviar. Então, assim, por mais que a gente saiba, por mais que exista isso, tem alguma coisa... Eu lembro quando eu tinha agência, que aparecia às vezes alguém, ONGs e tal, a gente sempre trabalhou com muita ONG, e pessoas falavam, nós precisamos conscientizar as pessoas que fumar faz mal e etc, etc, etc. Eu falei assim, as pessoas sabem que fumar faz mal, quem fuma não acha que faz bem, mesmo assim continua fazendo. Então a gente tem alguma coisa que não é a consciência que faz a gente se movimentar, às vezes é a dor, né? Muitas vezes é a dor. Então, talvez a gente tenha uma chance agora, porque a consciência de que a gente não está lidando bem com o mundo, não está lidando bem nem com as pessoas, e etc., eu diria que não é para todo mundo, etc., mas as pessoas que se interessam por isso estão conscientes de que não está indo para o lado certo. Só que a gente não muda. E a gente, eu digo todo mundo, quer dizer, não estou culpando os outros, né? A gente não muda os hábitos que deveria mudar, não faz um monte de coisa. E o carro continua indo em direção ao muro. Então essa é a minha questão, assim, existe alguma coisa dentro da gente que mesmo sabendo que vai dar errado, a gente continua. Celso, vem aí uma crise econômica inegável, né? A gente ainda não... A fase agora é tentar diminuir a curva de mortes, enfim, a gente não está ainda dando tanta importância para essa crise econômica, mas de fato ela virá, isso é inegável. Como é que você vê isso, né? Em todos que tipo de preocupação que você tem e se talvez isso possa também, aí trazendo um pouquinho porque a gente está falando aqui, trazer uma nova consciência de consumo. O que eu quero dizer e eu queria te ouvir? Eu falei aqui semana semana retrasada, eu ouvi o Amir Klink falou algo que me chamou a atenção. Ele falou, a gente vai ter que ver o que é indispensável para a vida a partir de agora, né? Pelo menos essa é a grande oportunidade. Eu fiz o Domenico De Masi, o sociólogo italiano, ele falou assim, talvez essa seja a hora da gente ver o que é o supérfluo e o necessário para essa hora, né? O Newton Bonder falou algo nesse sentido também.
Então, fazendo essa junção dessas duas coisas, essa crise que virá, que é inegável, você acha que pode trazer esse tipo de oportunidade para esse olhar, ver o que é de fato necessário? Você acha que pode ser um fator gerador? Enfim, eu queria te ouvir sobre isso, cara. Vamos lá. A gente já vinha numa crise conceitual do capitalismo, né, que não estava sabendo como se reinventar e etc. Essa crise de consumo que a gente está tendo, que é isso que a gente está tendo, é uma crise do sistema, né, que foi obrigado a parar e etc. Eu acredito que num país como o nosso, que é um país que tem uma rede de proteção social fraca, vai ser catastrófico, né, do ponto de vista, está sendo já e vai ser mais catastrófico. Agora, volto a dizer, a gente tem uma oportunidade de repensar tudo, né, desde a renda mínima básica e até o tipo de coisa que a gente tem que consumir. Eu tenho a sorte de participar do Conselho de Administração da Hering, que, na minha opinião, tem o conceito perfeito para o momento, que é o básico, né? A Hering é verdade. Não, tem muito sentido mesmo, tem sentido. Nossa, claro, não podia inventar um momento melhor para mostrar o quanto está perfeito o posicionamento da Hering. Então, eu acredito que a gente tem essa chance. Ao mesmo tempo, se a gente estudar um pouquinho historicamente, depois de grandes catástrofes, as pessoas entram numa loucura de indulgência, né? Então quer consumir, quer ter tudo, cara, não sei o que lá e tal. Então a gente eu não sei o que vai acontecer, de novo, é muito difícil saber o que vai acontecer, mas eu acho que a gente tem essas duas coisas. As pessoas poderem repensar e falar, acho que eu não preciso de tudo isso, acho que o básico, o essencial, o que é importante, não importa qual é a palavra, mas é mais ou menos o mesmo conceito, é nisso que a gente tem que ficar, porque é o novo jeito que a gente tem que viver. Seria lindo se fosse assim. Por outro lado, existe essa coisa das pessoas não estarem podendo fazer o que elas gostariam de fazer, ou porque perderam emprego, ou por 1 milhão de outras maneiras. A hora que puder, pode ser que aconteça um estouro de boiada, né? Pode ser que estourou a represa, como já aconteceu em outros momentos, né? Como já aconteceu em outros momentos. O consumo de luxo, consumo de cores e dança e querer um pouco... Então pode acontecer as duas coisas. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Talvez aconteça um pouco das duas, né? Ou seja, a gente repense algumas coisas e outras a gente exagere muito para poder compensar. É difícil saber, mas o mais provável é que vai acontecer um pouco das duas coisas. E se a gente repensar um pouco esses valores, até o próprio modelo econômico que vinha de um tempo aqui, vai ter que ter um ajuste, né? Desse olhar um pouco mais, sei lá, mais abrangente, mais coletivo, mais participativo. Aí é uma mudança muito significativa, né, Celso? Já estava em xeque, até já estava a história do emprego, por exemplo, né? Que eu cresci com a ideia do emprego, você e a história do emprego que não vai ter, né? Boa parte por causa dos computadores, boa parte da inteligência artificial vai substituir as pessoas. Então já estava tendo uma crise, vamos dizer assim, do sistema, onde estava criando dois tipos de gente, né? Os que vão sobreviver e os que vão ser jogados para fora do barco. Já estava anunciando isso. Em países como o nosso, mais ainda, tá certo? Então, agora isso fica tão evidente que, assim, se não tiver uma rede de proteção, se não tiver um mínimo, vai ser uma convulsão social, vai ser uma loucura, né? Então, o modelo todo econômico, ele tem que mudar. O modelo todo dos governos atuarem, agora o nosso e alguns outros, alguns já atuam assim, e de entender que, assim, todas as pessoas são importantes, elas não são só importantes pelos que elas geram de lucro para uma determinada empresa. Todo mundo tem a sua importância e que a gente deveria dar um mínimo básico para as pessoas poderem sobreviver, porque é isso que dá estabilidade econômica, estabilidade social, e isso sim traz lucro para as empresas, traz um mundo mais bacana para nós. Não é todo mundo igual, não é isso que eu estou falando, né? Claro, acho que está claro, assim, falando. Tem um mínimo que a gente vai ter que fazer, já ia ter que fazer, né? Por causa da inteligência artificial, a substituição de emprego. Agora acho que está ficando muito claro que se a gente não fizer uma coisa parecida com a renda mínima,
Isso na Europa se discute isso com muita clareza hoje em dia. Não tem nada a ver com comunismo, socialismo e nada disso, tá certo? É um negócio de manter as coisas funcionando de um jeito socialmente aceitável. Né? Ô Celso, vamos falar um pouquinho da publicidade. Eu queria um pouquinho o seu olhar sobre esse momento, ainda que você seja um pouco distante, mas eu queria um pouco da sua experiência. Você acha que pode ser um momento também de mudança? Como é que você vê a publicidade nesse momento? Que tipo de mudança que virá? Porque a publicidade ela vinha, né, de alguma maneira, dizendo que talvez o mais importante fosse mensurar dados, né? Tinha um outro tipo de preocupação por esse aspecto, enfim. Queria o teu olhar sobre isso, cara. Muda, não muda? Enfim, queria o teu olhar sobre isso e vamos conversando aqui, vamos lá. Muda, como tudo, muda. Eu mudo, você muda, a publicidade muda, todo mundo muda. Mesmo que a gente não goste tanto para onde mude, essa é outra coisa, mas muda. Então, já vinha mudando, né? A propaganda, a publicidade já vinham passando por transformações altas, fortes, desde transformações de mudança de olhar. As empresas passaram a ser quase todas internacionais. Estou falando no Brasil, depois a gente pode passar para o mundo, mas assim, no Brasil, poucas empresas hoje são de dono, né? A maioria são empresas internacionais. Poucas agências hoje são de dono. A maioria são agências internacionais. Ou seja, nós só temos executivos conversando com executivos. De uma maneira geral, o executivo não gosta de correr risco, porque põe em risco a carreira. Então, a publicidade no Brasil e mundialmente vem perdendo a aversão ao risco. Ok, eu acho natural, ninguém quer perder nada, mas isso também transforma uma coisa mais conservadora, com menos resultados, porque quando você rompe o mainstream, quando você rompe o que se espera, é que você consegue resultados melhores. Criatividade, de alguma maneira, passa por aí. Mas quando você quer ser mais seguro, mais isso, mais aquilo, as coisas começam a ficar mais comuns, mais normais. Então, passou a atrair profissionais menos talentosos. Tá. Tanto do lado dos clientes, como do lado das agências, tá? Então, o que acabou acontecendo? A área de publicidade, que já foi uma área que atraía pessoas super interessantes, de várias áreas, né? De vários arquitetos, jornalistas, todo mundo que não se encaixava direito no que era certinho ia trabalhar em propaganda. E acabava contribuindo com essa... Foi uma época de ouro que a propaganda brasileira teve. Reconhecida em todo mundo, né? Reconhecida em todo mundo. Exatamente, eu tive a sorte de participar. Então, se eu tivesse começado agora, eu não ia conseguir, porque eu acho que mudaram as condições. Ali tinha uma condição muito especial, onde o talento era mega valorizado, onde as coisas aconteciam de um outro jeito. Hoje não, hoje siga-se a regra, é mais valorizado, né? Porque não se quer correr risco. Então, a publicidade acho que tem perder um pouco desse sabor, perder um pouco de atração de talento e entrou nessa área técnica, vamos dizer, número, o que está correto. Eu não tenho nada contra isso, tá? De verdade. Eu não tenho nada contra isso. O que eu tenho contra é o medo de arriscar, o medo de fazer diferente, e etc. Porque isso, no final das contas, é menos eficiente. Porque o ofício, eu sempre falo isso, o ofício não muda. O ofício que é juntar pessoas, juntar emocionalmente pessoas com marcas, com ideias, seja lá o que for que você está vendendo aqui desse outro lado, esse é o ofício. O ofício casamenteiro, ou seja, eu sempre acho que o publicitário é um casamenteiro entre as pessoas, que as pessoas, eu não gosto de chamar de consumidor, porque eu acho um reducionismo. As pessoas e as marcas, ou as ideias, os produtos, etc. Esse ofício não acaba nunca. A questão é como nós vamos fazer isso. E com que grau de alegria, com que grau de envolvimento que a gente vai fazer isso. Então as formas mudam, as plataformas mudam, mas o ofício está aí, continuará cada vez mais importante. E como é que vai ser esse casamento dessas marcas com esse momento agora e a publicidade nesse meio, Celso? Eu sei que é difícil fazer uma projeção, mas vai ter que se olhar. Essa semana eu ouvi até semana passada, uma entrevista do Washington Oliveto. Ele diz o seguinte, que agora não é hora de vender, é hora de informar. Ele fala o seguinte, não é hora de persuadir, é hora de prestar serviço.
que as marcas precisam olhar um pouco para isso. Você compartilha, você acha que tem sentido? Não, eu compartilho em parte, sim. Não sei se é só informar, que talvez é pouco, porque as pessoas precisam de conforto também, elas precisam sentir que as marcas estão agindo em direção à sociedade. Eu acho que é um pouco mais que informar, né? Então, assim, eu compartilho com o começo do raciocínio, mas eu acho que ele vai mais longe. Eu acho que as marcas têm as empresas, vamos chamar assim, elas têm a oportunidade, de novo, de mostrar que elas existem por alguma outra razão que não seja só ter lucro para os acionistas. Acho que elas estão tendo essa oportunidade. Algumas empresas estão se posicionando claramente, mostrando que elas têm responsabilidade com a sociedade, que elas têm uma certa gratidão, inclusive, com a sociedade que a sustenta, que faz com que ela seja grande, forte e rica. Então, assim, tem empresa sim, tem empresa que não, tá certo? Então, aí acho que depende demais, né? De cada empresa, de cada marca, da história de cada marca, de como aquela marca se vê naquele país e nesse momento. Então, você pode ver que tem atitudes completamente diferentes, né? Mas a ideia de que a gente tem uma responsabilidade com a sociedade e com o país e com tudo, eu acho que essa é a ideia principal. As empresas que estão se colocando dessa maneira vão sair melhor. Do ponto de vista de imagem, né, de marca, do ponto de vista de relacionamento com o consumidor. É claro que tem um outro ponto de vista, que é empresas que, por exemplo, eu acredito que esse negócio nosso vai demorar alguns meses. Eu também, então, compartilho também. Eu acho que não tem esse negócio que vai resolver. Agora não. Então, assim, muito tempo sem receita ou com uma receita muito reduzida pode quebrar empresas, mesmo que sejam empresas ótimas. Mesmo que tenha um coração fantástico, quer dizer, aí tem assuntos um pouco misturados. Mas, assim, o momento se você pode, é mostrar a importância que você dá para o país e para as pessoas que você, na verdade, são as pessoas que sustentam a tua empresa, que são as que compram, né? Se você puder fazer isso, se as empresas puderem fazer isso, eu acho que essas vão sair muito mais fortes lá na frente. Ô, Luduca, agora vamos entrar um pouquinho. Eu queria te ouvir. Você sempre foi um cara que se reinventou muito na vida, né? Claro, além de eu te conhecer um pouquinho da tua história, eu sei que você lá atrás, você já foi professor de biologia, se eu não me engano? Biologia? Química e biologia. Química e biologia no cursinho, né? Eu sei que você fez algumas faculdades, interrompeu, depois você entrou para o mundo da publicidade, né? Ficou durante muito tempo. Tem uma frase que eu pensei, que eu acho muito legal, porque conversa também aqui com o espírito desse programa, do podcast. Numa pergunta que fizeram para vocês, falou assim: a publicidade foi uma profissão, não a minha pessoa toda, né? Meus interesses sempre estiveram além dela, né? E eu sei que eu até falei no começo aqui, você tirou um período sabático, né? Depois que você vendeu a sua agência, você fez toda essa transição e foi viver uma outra vida aí na sua fazenda, aqui no interior de São Paulo, enfim. Você passou a ter um outro olhar sobre as coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, né? Que ela é inspiradora em muitos aspectos, quando a gente para pensar de que a vida é mudança o tempo inteiro e você... Por exemplo, né, abriu mão da publicidade. É difícil você ver um publicitário, né, que você tem todo um aparato sobre... Não sei hoje, né, mas antigamente sempre a figura do publicitário sempre tinha aquela coisa muito grandiosa, né? Mas você conseguiu se distanciar um pouco disso. Você é meio low profile, assim, você não... É difícil a gente ver muita entrevista sua. Eu queria te ouvir, cara, sobre essa sua transformação, né? E que eu acho que tem um pouco a ver com tudo isso que a gente está vivendo, porque o mundo está no intervalo, cara. Você tirou o seu intervalo aí um pouquinho antes de olhar. Eu já tinha bem antes. Meu intervalo foi bem antes, lá atrás. Na verdade. Eu acho que eu vivo em coronavírus. Faz muito tempo. Na verdade, assim, a frase, acho que eu falei, que se eu me lembro, publicidade é o que eu faço, não o que eu sou. Ou alguma coisa assim. Então, ou parecido, tá? Mas mais ou menos isso.
E é importante isso, né? É importante, assim, porque a gente viu muita gente da minha geração, ou anterior um pouquinho, que se tirar a publicidade daquela pessoa, ela parece que não existe, né? Assim, então, para mim, assim, é uma coisa que eu dei a sorte de fazer bem, né? Vamos dizer assim. Mais do que isso, eu dei a sorte das pessoas acharem que eu fazia bem, né? E isso me fez crescer, me fez ganhar prêmio, montar agência, ter sucesso, etc. Mas nunca foi para mim o centro da minha vida. O centro da minha vida sempre foi aprender. O centro da minha vida, depende aí do momento, né? Mas sempre o centro da minha vida foi saber mais, vamos dizer assim. Eu acho que essa que é se eu puder definir mais ou menos, era isso. Então, as 6 faculdades que eu entrei e saí, foi tudo por interesse do lugar, do assunto, é física, química, matemática, biologia, engenharia e comunicações. Então, assim, não nessa ordem, tá? É que é a ordem que eu consigo falar. Tem psicologia. Psicologia, Acho que foi a que você até fez mais tempo, se eu não me engano, né? Exatamente, foi a que eu mais fiz e tal. Então, me ajudaram muito. Eu brinco que eu parecia coelhinho de quermesse, sabe? Entrava numa casinha, saía, entrava numa casinha, saía e tal. Não sei se as pessoas sabem o que é quermesse e o que é coelhinho de quermesse hoje, mas é assim que eu me sentia, sem saber exatamente onde eu devia parar. Mas a ideia de transformação, de fazer uma coisa, mas não ser esta coisa, eu tenho um pouco de medo. As pessoas falam assim, não, você escolha a profissão que você ama, escolha não sei o que lá. Bom, eu ia ser cuidador de cavalo, se fosse a profissão que eu amo, ou cuidador de cachorro, né? Assim, não é isso. Escolha aquilo que você faz bem. Eu sempre falo isso para os jovens que falam comigo, o que é que você faz bem? Não é o que você ama chocolate, então você vai fazer chocolate, você ama andar a cavalo, você vai ser, não é isso. O que as pessoas acham que você faz bem, é isso que você tem que ter como profissão. Sabe por quê? Porque aí você vai passar a gostar, porque as pessoas gostam daquilo que você está fazendo e você passa a gostar disso. Foi o que aconteceu, eu não entrei apaixonado por propaganda, eu sabia escrever. Né? Ou as pessoas achavam que eu sabia escrever. E isso funcionou. Então, para mim foi assim. E eu tive fracassos grandes na carreira, antes de ter sucesso também. Eu até pensei em largar no meio do caminho e tal. No meio do caminho não, no começo do caminho, como eu já havia largado outras coisas e tal, porque eu falei, não vou dar certo. Porque tinha um publicitário que falava assim, se até os 30 anos você não fizer sucesso, você é um fracasso. Eu comecei com 26. Propaganda, né? Porque eu dava aula antes. Eu tinha 4. Com 30, eu não tinha feito sucesso ainda. Então, eu falei, acabou, eu acabei, entendeu? Eu vou ter que ver outra coisa. E não é verdade também, tem um monte de coisa que a gente é enganado pelos outros. Aí, o que acontece eu quase larguei, porque achei que não ia dar certo, tentei, aí falei, vou tentar mais uma vez e tal, mudei de agência e pum, dali explodiu a minha carreira, botei toda a minha energia para dar certo. Eu tinha filho para criar, sabe, para pagar a conta, pensão, aquelas coisas todas, que é, na verdade, o que me movimentou, mais do que ser famoso. Por isso que você fala, ser famoso, aparecer, eu não tenho nunca tive isso, sim, menor ligação com isso. Agora, eu também, outra brincadeira que eu sempre faço é assim, a minha cenoura nunca teve na frente, sempre teve atrás. Então eu corria da cenoura, não é que eu corria para a cenoura, eu corria da cenoura. Exato, com medo, boa. Entendeu? Bom exemplo. Então e aí as coisas foram acontecendo e tal, e deu certo, ainda bem, eu fico feliz que tenha dado certo. Poderia não dar. Quando eu vendi a agência, eu fiquei na agência até o final de 2015. Então, quando eu vendi a agência, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, de verdade, não tinha muita clareza, não estava muito angustiado com isso também, de tentar descobrir rápido, que outra coisa que eu descobri, eu errei muito. Eu acho que quando você erra muito, alguma coisa você aprende. Eu errei muito a vida inteira num monte de coisa. Então, que eu descobri assim, decidir muito rápido, sair de uma coisa e entrar muito rápido em outra, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia, você costuma errar.
Concordo plenamente. Eu também fiz uma... Quando eu parei o meu processo para tirar um sabático, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, mas eu precisava de um... Eu costumo dizer descomprimir, né, Celso? Acho que talvez quando a gente descomprime, aí surge espaço para alguma coisa, né? Eu não sei se... Por uma coisa diferente, porque senão você tem pêndulos. Exato. Você fala assim, aqui, então agora eu vou para lá, agora eu volto para cá, agora você vive em pêndulo. Então, se você parar e falar, não vou fazer nada, não é vou fazer nada, não vou decidir nada, que eu acho que é isso que aconteceu. E aí eu fui fazer coisas bestas, assim, eu fui aprender a domar cavalo, fui aprender a fazer queijo, fui aprender a domar, não, que não chama domar, esqueci, cachorro e adestrar. tal. Adestrar cachorro, coisas assim, coisa de bicho, né, e tal, que eu gosto. Depois eu fui convidado a ser conselheiro de uma empresa, eu achava que não ia dar certo, porque eu não gosto... Conselheiro, ele fala, mas... as pessoas não precisam fazer o que ele fala, né? Então, é um pouco estranho essa sensação. Você dá conselho, o cara fala, tá bom, e faz outra coisa. Então, eu falei assim, eu não vou aguentar isso, né? Mas, para mim tem sido muito interessante. Eu fui conselheiro da TIM, hoje eu sou conselheiro da Hering, sou conselheiro de uma ONG, que é a Parceiros da Educação, sou conselheiro do Colégio Santa Cruz, também em São Paulo, e a convivência com as pessoas, para mim, tem sido muito bom. Com os olhares diferentes, eu tenho aprendido... Para um cara, volta lá atrás, para um cara que quer aprender, eu tô surpreso como eu tô aguentando e como eu tô legal como conselheiro, assim, na boa, sabe? Ok, eu dou a minha opinião, a pessoa dá... Assim, é um pouco diferente de você tocar uma empresa, onde você fala, é por aqui que a gente vai e tal. Tem uma outra dinâmica. E eu estou surpreso comigo mesmo, como para mim está sendo bacana isso, que eu achava que não ia ser, eu achava que ia ser horroroso. Mas você nunca teve medo de mudança? Quando você lá em final de 2015, que você falou, agora eu vou dar essa parada, como é que estava para você? Foi um processo assim de... Você estava um pouco preocupado ou não? Peraí, vou agora parar, vou ver o que dá. Como é que você lida com essas mudanças? A minha vida pode ser contada através de cortes. Tá. Desde casamentos, desde agências, desde tudo. Sociedades. Então, eu sou um pouco acostumado a refazer, a recomeçar. Eu não acho isso necessariamente um problema. Tanto que agora, em janeiro, eu comecei uma outra empresa que chama Ventre Studio, junto com mais 4 sócios, que é de conteúdo, séries, minisséries, filmes, etc., que, obviamente, está parado do ponto de vista de filmar, mas não do ponto de vista de criar, que é uma coisa que a gente consegue criar e elaborar e tal, não sei o que lá. Então, já tem mais uma outra coisa que eu estou fazendo, né? Então, eu não vejo nenhum... a palavra não tenho medo é mentirosa. É claro que eu tenho medo, todo mundo tem medo. Quem que não tem medo, eu não conheço. Quem diz que não tem medo, está mentindo. Ou é psicopata, ou o cara é um problemático. Assim, agora, não me paralisa o medo. Acho que é a segunda parte, assim. Porque ficar paralisado, eu tenho mais medo de ficar paralisado do que de dar errado. Eu acho que essa é eu tenho mais medo de apodrecer do que errar. Então, eu prefiro andar do que ficar parado e apodrecer. E depois chegar lá na frente e falar, meu, você não fez o que você tinha que fazer, você foi covarde. Eu tenho medo de me ver como covarde lá na frente. E eu, até agora não me vejo como covarde. Celso, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa. Eu queria falar um pouquinho sobre a sua... Você fica muito na fazenda aqui no interior de São Paulo, você até tem uma produção, acho que de queijos artesanais, você também empreende ali, mas você tem uma vida um pouco mais reclusa ali, você tem acho que você sempre gostou, também eu vi em alguma entrevista sua, que você sempre gostou de ficar no meio do mato, fazer as suas trilhas, você falou há pouco de cavalo, de cachorro, de animais, enfim...
Como é que é para você isso? Isso é fundamental para o seu respiro, para a sua vida. E como é que é a vida aí nesse sistema? Imagino que você tem aí a turma que trabalha com você. Eu vi falar que também você também ajuda todo um trabalho na comunidade, junto das pessoas que trabalham com você. Fala um pouquinho pra gente trazer também exemplos legais, cara, que eu acho que isso é muito bom, ainda mais num momento como esse, né? Que a gente precisa um pouco ter um olhar eu não sei se um olhar um pouco mais simples, olha eu aqui querendo trazer uma solução para o mundo, mas um olhar um pouco mais próximo à sua redondeza, aquilo que te cerca, que eu acho que é um pouco o que você faz aí, enfim, ou não, eu queria te ouvir, cara. Eu me envolvi, só vou voltar um pouquinho para poder falar isso, se der. Claro, que me envolvi bastante com política, eu ainda acredito que é só através de uma transformação em massa que a gente transforma o mundo. Ou seja, quem tem força para transformar o mundo é governo e etc., governantes, né? Individualmente você não consegue transformar o mundo. Agora, tanto que hoje ainda faço parte do Conselho da Parceiros da Educação, que faz educação, ajuda a educação pública em São Paulo, e acabamos de transformar 2 escolas não é hospital, mas um centro de recebimento de pessoas de Covid em Paraisópolis, etc. Então é um negócio super bacana. Então, assim, mas eu acredito que é o governo que tem escala para transformar. Mas, ao mesmo tempo, é difícil não se decepcionar na medida que você participa disso, porque você vê que o jogo é muito pesado e tal. E eu me retraí, repensei sobre isso e falei assim, não, eu quero fazer, então, para pequenas comunidades, onde eu consigo ver a diferença que faz. Um desses exemplos, não é só na fazenda, todas as pessoas que trabalham comigo, eu pago escola particular para os filhos, seguro saúde particular, porque eu acredito que são as bases das pessoas transformarem a história da família. O meu avô foi motorista da prefeitura. Meu pai teve a chance de estudar no Largo São Francisco, que conseguiu então me dar o Dante Alighieri, que eu consigo então devolver. Eu vou botar isso entre aspas, para os motoristas de hoje que não conseguem dar essa chance para os filhos, do filho conseguir estudar numa boa escola, depois uma boa faculdade e etc. Não é mais tão fácil, não é fácil, é muito difícil hoje acontecer isso. Eu quero que eles tenham essa mesma chance, né? Então eu gostaria que os filhos das pessoas que trabalham comigo tivessem a chance de transformar a história da família deles, e todos eles venham a ter, entre aspas, um Celso lá na frente, que possa ajudar outras pessoas. Então, todas as pessoas que trabalham comigo, eu ajo dessa maneira, esperando que as pessoas consigam transformar a vida delas através de uma educação de qualidade e de uma saúde de qualidade. Então, isso é uma base, assim. Fora isso, eu adoro essa coisa da natureza, eu adoro bicho, eu adoro tudo isso. Acho uma pena que poucas pessoas possam ter acesso a isso, e para mim é muito importante. Num dos momentos lá atrás, onde eu achei que não ia dar certo esse negócio de propaganda, logo no começo, que eu ia fracassar, falei, eu vou ser capataz de fazenda, sabe assim, eu vou fazer alguma coisa assim, porque é o que eu quero e tal. Ainda bem que eu não fiz nada disso, obviamente, mas chegou a passar na minha cabeça, porque realmente para mim eu me sinto muito bem, eu não sei explicar por quê, até sei, eu cresci muito no sítio do meu avô, e eu vivia com os peões lá do sítio do meu avô, né? Não vivia na casa, vivia com os peões. Então isso para mim me dá uma felicidade, acho que é uma felicidade lá de trás, da infância. Sim. E é muito bom. E dá para ver, né, que acho que no que você fala, no que você vive, eu acho que quando a gente está muito linkado, né, o que é nossa essência, aquilo que faz sentido pra gente, né? A palavra da moda é propósito no sentido maior, mas o propósito eu acho que é isso, né? Quando você tá
pleno, consciente do que faz sentido, do que tem valor para você, né? E acho que quando isso é muito claro, você consegue reverberar no seu entorno. Eu compartilho do que você disse, acho que não vamos mudar o mundo, mas o seu microcosmos, aonde você circula já fazendo, de alguma maneira, ajuda muito, né, Loduca? Acho que isso é... Eu acho que dá para a gente tentar. Eu quero continuar tentando ajudar do ponto de vista mais macro, né, através da parceira, através de outras coisas, mas assim, é muito mais longo, muito mais difícil, e de repente escapa da sua mão, as coisas e acontecem de outra maneira. Então tem uma coisa que está mais próxima, que é isso. Usando, eu evitei falar propósito, né? Você viu, eu não falei em nenhum momento, porque todo mundo gastou isso. Banalizou, né? Infelizmente. Mas eu tento resumir assim, 10 minutos, se eu tiver a chance de 10 minutos antes de eu morrer, eu poder olhar para trás e falar assim, eu fiz a vida da maneira que eu acreditava que eu devia fazer, ou seja, eu fiz tudo aquilo que me pareceu o melhor naquele meu momento de consciência. É claro que a gente vai mudando a consciência, eu espero ir aumentando, né? Às vezes não, mas eu espero ir melhorando a minha consciência, mas assim, tudo aquilo que me parecia o correto a fazer naquele momento de consciência que eu tinha, eu fiz. E eu espero poder chegar, faltando 10 minutos, ter essa chance de olhar e falar assim, uau, eu vivi do jeito que eu achei que tinha que ter vivido. Isso é o propósito, para mim, né? Eu tomei as decisões, e eu tomo decisão assim. Quando eu fico na dúvida, eu falo assim, quando faltar 10 minutos, eu vou olhar para trás, eu vou sentir orgulho de mim se eu for por aqui ou por aqui. E aí eu tomo essa decisão. É assim a maneira que eu tomo as decisões mais difíceis. Não, acho que você foi no ponto, o que é o propósito, né? Não essa coisa tão banalizada. Você sabe que eu escrevi meu livro, até a própria editora depois... não, tem que ter propósito na capa, porque é o que... Mas, na verdade, eu gostei muito dessa definição. Acho que é isso, né? Aquilo que está ligado à nossa essência, aquilo que faz sentido. Quando você se pergunta, né, como que isso te toca, eu acho que, enfim... Pô, muito legal, Loduca. Agora a gente está caminhando para o fim mesmo. Tem duas coisas que eu peço sempre no final. Eu não falo antes porque eu quero sempre que venha na hora. E você é um cara muito criativo, né? Eu quero a indicação de um livro, alguma coisa que você acha que possa compartilhar com quem está nos assistindo e ouvindo também. E eu quero encerrar a nossa conversa com uma música. Alguma música que você escolha. E eu gosto de falar na hora para, de repente, o que vem aí. Então, o livro, pode ser algum livro seu, algum livro que você acha que converse com o momento, e uma música. Fala aí. Não, eu de jeito nenhum. Eu estou lendo um livro agora, mas eu acho que talvez por um momento, eu acho que aquele Brasil, uma biografia da Lilian Schwartz e uma outra história que agora eu esqueci, desculpa. Não tem. Desculpa o fato de eu esquecer. Eu posso até buscar aqui para ver, mas assim, eu esqueci. Não, é o último livro da Lilian? É o penúltimo. O último, acho que das duas, o último é sobre a República só. Brasil, uma biografia. Eu acho que é importantíssimo a gente compreender o país que a gente vive, por que a gente vive essas mazelas todas e tal. Posso falar outro livro? O Escravidão também. Qual? O Escravidão também. É muito bom esse livro e tal. Bom, falando sobre compreender o país, que eu acho que a gente está precisando muito compreender o país. E como música, eu vou escolher o Belchior primeiro, que é o cara que foi muito, eu acho, fantástico, acho muito importante. E Alucinação, a música Alucinação do Belchior. Sensacional. Dá até arrepio, eu acho linda essa música, cara. É muito legal. Pô, Celso Loduca, foi muito bom o bate-papo contigo aqui no 45 do primeiro tempo. Pô, foi muito rico, enfim, você compartilhar um pouco a sua história, o seu olhar sobre esse momento tão importante, né? E possível de transformação, se virá ou não, é o que você disse no começo, não sabemos, mas é muito legal você compartilhar tudo isso com a gente aqui, tá bom? Muito obrigado, querido. Agradeço. Tchau, obrigado. Tudo de bom.
E o 45 do primeiro tempo volta a qualquer momento com mais algum entrevistado, né, conversando sobre tudo isso que está acontecendo. E se você tiver alguma sugestão também, quem você gostaria de ouvir? Quem você acha que tem uma história legal também para compartilhar conosco? Entra lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial e mande a sua mensagem. Nós voltamos amanhã. Um abraço.